Muito bem, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira aula de estágio básico em gestão. Sei que a gente tem um quadro bem diversificado, né, de semestres. O objetivo da aula de hoje, como aqui já conhece um pouco, eu sempre no primeiro dia de aula, eu apresento o plano de curso, planejamento, para vocês entenderem como é que vai funcionar a nossa disciplina, o nosso componente curricular, no caso do estágio básico, tá? E aí a gente vai conversar, e aí vocês podem opinar, ver se está tudo ok, tirar dúvidas, e aí a gente começa propriamente dita a disciplina na aula seguinte, tá? Eu ainda estou confirmando com o professor César, diretor da faculdade, sobre a quinta-feira, tá? Então eu informo vocês, porque em princípio quinta-feira seria feriado, mas eu soube lá no grupo da faculdade que foi remanejado para segunda-feira o feriado. Então, eu pedi para o César me confirmar, ele disse que ele ia confirmar, mas ainda não confirmou. Então, ainda hoje vocês saberão se a gente vai ter o feriado na quinta-feira agora ou se só na segunda-feira. No caso, a gente vai ser afetado na terça por ser dia de finados, né? No dia 2, feriado, tá? Eu tô com uma lista. Muito bem, Sabrina. Eu estou com uma lista aqui de matriculados, eu queria só confirmar para ver se tem alguma situação em que não houve matrícula ainda, alguma coisa. Beatriz Ribeiro Pantoja está aí, Beatriz. Bruna está aí, Catiara. Caio entrou também. Gilda não está aqui ainda. Gislaine também ainda não entrou. Professora, estou presente. Gilda. É porque está aparecendo Letícia Andrade para mim. Eu acho que eu entrei com a conta errada, então. Tá, então a Gilda, que hoje tá, na verdade, Letícia Andrade, é porque o login tá diferente, Gilda. Tá. Gislaine ainda não entrou, né? Yasmin tá aí. Tá. Ivana, ainda não. Joana, acho que a Joana falou comigo lá pelo grupo hoje. Josiele, tá aí também. Larissa, Kimberly, aqui, na verdade. O Leandro tá aí. Rafael também tá aí. Rosiane, tá aqui a Rosiane. A Sabrina também tá aí. E o Tiago entrou e saiu, não foi o Tiago? Então, gente, sejam todos muito bem-vindos, tá? A gente vai falar um pouco como o nosso estágio vai ser conduzido de forma remota, tá? Mas como a Kim já trabalhou comigo, ela viu que o estágio, mesmo de forma remota, a gente consegue ser muito prático, né? Afinal de contas, muitos psicólogos organizacionais e do trabalho estão conduzindo suas principais atividades de forma remota. Então, a gente teve que apresentar e aprender dentro desse período de pandemia como conduzir os principais processos da área de gestão de pessoas de forma remota. Então, desde o início das aulas, propriamente ditas, do ERE, eu comecei a conduzir e eu tenho ficado com as atividades práticas, então eu tenho ficado com estágio e com tópicos, então são as disciplinas mais práticas que a gente tem. E aí, a partir daí, a gente aprendeu a conduzir esse processo todo à distância, né, de forma remota. Mas vocês vão ver que a gente tem um planejamento bem legal, onde eu vou ensinar, compartilhar com vocês a experiência que eu já tenho dentro dessa área e, principalmente, vocês vão assumir também a condução dos principais processos que a gente aprende e depois é exigido da gente, né, enquanto profissional de pod, tá? Eu queria só ouvir vocês, assim, para saber o semestre. Beatriz, qual é o seu semestre? É o 10º. 10º? Então, já fez todas as disciplinas? Está devendo alguma disciplina na área de gestão, Beatriz? Eu estou fazendo processos agora. Processos organizacionais. Tá, muito bom. Yasmin, em que semestre você está? No 10º também. Já cumpriu todas as atividades ou está fazendo processos igual a Beatriz? Não, já fiz todos. Tá, muito bem. Bruna Catiara, está em qual semestre? Professora, eu estou fazendo disciplinas do 8º e do 9º. Entendi. Então, tá pegando pote, Bruna, já fez pote? Já fiz. Tá pegando que disciplina de gestão agora?
Nenhuma, só o Nenhuma, estágio só organizacional. estágio? Ah, tá, não, peraí, fazendo processos, no caso. Ah, Tô tá. esquecendo. Muito bem. Rafael, que semestre você está? Pode falar no chat se quiser, Rafael, se tiver sem áudio. Qual é o semestre que você está, Rafael? Sem problemas. Tá. Já fez as disciplinas todas de gestão? Tá, muito bem. Josiele. Tá, muito bem. Josiele, que semestre você está? Oi, professora, também estou no 10º. Já fez também ou está fazendo processos? Não, já fiz todos. Já fez todos? Muito bem. Sabrina. Também estou no 10º e já fiz todos. Muito bem. Caio. No 10º também, já fiz todas. Já fez? Muito bem. Leandro. Oi, professor. Eu tô no 10º também, mas estou fazendo processos ainda. Muito bem. Kim, qual é a sua situação? Eu sei que você estava comigo fazendo supervisionado, mas como é que está a sua situação? Eu tô no 9º, porque eu tô no 10º, mas tô no 9º, porque eu ainda não vou me formar. E, assim, eu já fiz todas as disciplinas, né, obrigatórias, e estou rezando para o mês que vem conseguir fazer a parte 2 da minha ênfase. É isso. Como é? A parte... Não entendi. A segunda parte da ênfase, tópicos 2, gestão, que eu não consegui. Tu fizeste só um comigo, né? Isso. Muito bem. Letícia. Não, Letícia não, pera, Gilda. É porque a Gilda, Letícia... Pode ser pelos dois nomes. Desculpa, Letícia. Você é chamada como? Letícia ou Gilda? Letícia. Tá, então tá. Então, Letícia. Eu tô no 10º semestre e já fiz. Muito bem. Letícia, todo mundo canta a música quando alguém fala o teu nome? Todo mundo canta? Nem mais. Rosiane. Eu também estou no 10º, professora. Muito bem. Já fez todas as disciplinas, Rosiane? Sim. Muito bem. Que toda vez que eu ouço Letícia, dá vontade de cantar música. Coitada da Letícia, deve sofrer muito bullying. Então, vamos lá, gente. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês. Agora, a última pergunta antes da gente entrar no nosso assunto propriamente dito, no nosso planejamento. Quem aqui tem interesse em atuar ou está estagiando na área de gestão? Pode levantar a mão, pode colocar no chat. Ninguém tem como interesse trabalhar na área de gestão? Olha, a Bruna. Só a Bruna? Kim, Beatriz. Muito bem, ufa. Muito bem. Então, a gente vai ampliar aí, hein? A Kim sabe que o meu objetivo é levar todo mundo para a área de gestão. Então, até o final do semestre, a gente precisa aumentar esse interesse aí pela área, tá? Então, meu objetivo aqui, claro, é compartilhar com vocês experiências e conhecimentos, repassar para vocês conteúdo, mas também é mostrar para vocês, né? Isso, exatamente, dobrar a meta. Então, ir em busca, né, dos nossos resultados aí. Então, é sempre ampliar, né? A gente tem conseguido ampliar o interesse pela área de gestão dentro da faculdade, porque também a gente teve um aumento no número de professores da área. Então, a gente sempre tem tentado que vocês pelo menos conheçam mais a fundo, para depois poder decidir, sim, o seu futuro profissional, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês o plano de ensino. Uma coisa, todo mundo já conseguiu entrar lá na nossa sala virtual. Eu compartilhei o link lá no nosso grupo, que vai dar acesso vocês à sala virtual. A sala virtual, gente, do Google Classroom, é onde eu vou postar todas as gravações, todos os materiais, todo o planejamento do nosso estágio. Todo mundo aqui já conseguiu entrar? Alguém já conseguiu? Alguém? A Sabrina, deu tudo certo, Sabrina. A Larissa, a Kim. Muito bem.
Ótimo. Então, é importante, gente, eu vou compartilhar de novo que vocês entrem, que eu vou postar lá todo o planejamento, aula a aula, do nosso estágio, material, os slides que eu uso, tudo eu posto. Quem já sabe como eu trabalho, eu posto tudo lá. Eu gravo todas as aulas, depois eu compartilho lá o link de acesso à gravação. Mas lembrando, como eu falei lá no grupo, por ser um componente curricular prático, estágio, ele deve ser executado de forma assíncrona. Claro que tem exceções, há algumas particularidades, vocês não poderão comparecer de forma assíncrona, mas é muito importante a frequência de vocês durante o estágio, tá? Não tem como você acompanhar as atividades práticas de forma assíncrona, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o plano de ensino, o que eu planejei para o nosso estágio. Fiquem à vontade para tirar dúvidas, para perguntar sobre o estágio, sobre qualquer outra coisa, tá? É importante que vocês entendam como é que a gente vai conduzir o nosso estágio. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Muito bem. Sim. Então, como eu falei, eu sou a professora Camila, tá? Sou da área de gestão, sou também integrante do Laboratório de Gestão do Comportamento Organizacional GESCOM, que alguns de vocês já podem ter ouvido falar. Então, eu sou da cadeira mesmo, como a gente chama, de gestão, tá? Então, para iniciar, eu sempre começo falando, recapitulando informações formais sobre o nosso componente curricular, tá? Então, esse componente curricular é o estágio básico 5, carga horária total 60 horas, número de vagas 15 vagas. O nosso estágio vai ocorrer, né, vai ter a vigência de 26/10/2021, como está começando agora, e finalizar de 8 de fevereiro de 2022. Ele vai ser conduzido todo de forma remota, né? A gente vai conduzir atividades práticas e de supervisão durante toda a vigência do estágio de forma virtual, via Google Meet. Então, ele vai ocorrer todas as terças e quintas, no horário de 13 às 14h30, tá? A gestão do estágio, como eu falei para vocês, a disponibilização de materiais para vocês, ou mesmo, às vezes, eu coloco, se a gente vai trabalhar determinado processo organizacional, e aí alguns de vocês podem ter dúvidas, eu posto lá slides, ou mesmo uma gravação de uma aula minha anterior, para que vocês recapitulem sobre o assunto, tá? Então, a gente sempre vai usar a plataforma Google Classroom. Então, ele é do turno vespertino, horário de supervisão de 13 às 14h30, e a grande área é Psicologia Organizacional e do Trabalho. Qual é a ementa formal do estágio, tá? Desenvolvimento de atividade de formação programados e acompanhados por docentes voltados à consolidação e articulação das competências para o exercício profissional, contato supervisionado dos acadêmicos com situações, contextos e instituições que concretize a atuação do psicólogo no contexto organizacional. Que competências e habilidades a gente espera desenvolver ao final do estágio? Elaborar e executar projetos de pesquisa ou extensão na área de psicologia do trabalho e atenção à saúde do trabalhador, sob supervisão de um psicólogo registrado no Conselho. Acompanhar e apoiar a execução de processos organizacionais sob supervisão de um psicólogo registrado no Conselho. Plano de estágio excepcional. Então, em função da pandemia, foi aprovado de forma excepcional um plano de estágio que poderia ser conduzido. Esse aqui foi elaborado por mim, né, que foi aprovado na faculdade, tendo como área a área de gestão, tá? Então, atendendo ao caráter prático esperado para o cumprimento deste componente curricular, este plano propõe a condução de estágio supervisionado 1 e 2 e também de estágio básico, por meio da formação de uma consultoria escola, cujo objetivo será contribuir para a formação e desenvolvimento de consultores internos e externos em gestão de pessoas. A consultoria escola, a Consulte, a partir dos docentes vinculados à ênfase em gestão, voltará seus esforços para a oferta e condução de processos característicos dessa área de atuação, recrutamento e seleção, pesquisa de clima organizacional, treinamento e desenvolvimento e educação, mapeamento de competências, que poderão ser conduzidos exclusivamente em caráter remoto, ou seja, mediados pela tecnologia e possibilitando o isolamento social. Destaca-se que boa parte das organizações, que são o campo natural deste estágio, estão desenvolvendo as atividades de gestão de pessoas na forma remota.
Assim, a presente proposta de estágio oferecerá atividade de estágio idênticas àquelas em curso nas organizações no momento atual. Serão alvo preferencialmente das intervenções oferecidas pelos docentes e discentes da ênfase em gestão, unidades e subunidades da Universidade Federal do Pará. Esta proposta de estágio possibilitará a integração entre a teoria e prática dos conteúdos das disciplinas da ênfase em gestão do curso de psicologia, conforme previsto no seu projeto político-pedagógico. Objetivos do nosso estágio. Serão conduzidos processos característicos da atuação do psicólogo organizacional e do trabalho, de forma remota, com emprego de práticas simuladas e reais de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento e educação. Métodos, técnicas e recursos. O estágio será conduzido de forma remota por meio de reuniões e supervisões virtuais. O estágio será conduzido de forma remota, mas atendendo às demandas reais repassadas pelas unidades e subunidades da UFPA. A supervisão será realizada de forma remota durante toda a vigência do estágio, por meio de reuniões e supervisões virtuais. Processo de avaliação da aprendizagem. Os estagiários serão avaliados durante toda a execução do estágio, por meio da participação e condução dos processos ofertados, bem como por suas entregas, relatórios de mapeamento de competência, da pesquisa de clima organizacional, planejamento e execução dos processos de recrutamento e seleção e treinamento e desenvolvimento oferecidos às unidades clientes. A nota final do discente será atribuída pela média aritmética das práticas desenvolvidas e dos relatórios entregues. Alguma dúvida, gente, com relação ao que foi apresentado, o planejamento da disciplina? Então, o que a gente vai fazer durante o estágio, tá? Então, como a gente falou aí, foi aprovado de forma excepcional uma modalidade de estágio que pode ser desenvolvido de forma remota, totalmente remota. Então, como é que a gente tem feito? A gente tem atendido unidades, né, demandas de unidades da UFPA, por exemplo. A gente já conduziu, né, nos estágios anteriores, processos de recrutamento e seleção, processos de treinamento e desenvolvimento e educação, né? Então, para demandas reais desses processos. Então, a mesma coisa agora, a gente já tem, na verdade, 2 planejamentos para serem conduzidos durante o nosso estágio, tá? O primeiro, que a gente já vai iniciar na nossa primeira aula, vai ser um processo de recrutamento e seleção para vaga de estagiário do laboratório qual eu faço parte, tá? Então, a gente vai abrir 3 vagas de estágio e o processo todo vai ser planejado e conduzido dentro da nossa disciplina, do nosso estágio. Então, eu vou estar junto com vocês planejando as etapas. Antes de eu iniciar o planejamento com vocês propriamente dito, eu vou recapitular, vou dar uma aula sobre recrutamento e seleção. A gente vai analisar vários pontos e decidir todo esse planejamento junto. Quando a gente tiver finalizado o processo de recrutamento e seleção, a gente vai iniciar uma fase dentro do processo de treinamento, desenvolvimento e educação, no qual a gente vai levantar necessidades, a gente vai fazer planejamento e a gente vai conduzir processos de treinamento, desenvolvimento e educação, tá? Mas, mais uma vez, todas as demandas que a gente trabalha, elas são reais. Então, a gente vai trabalhar com alunos, a gente vai trabalhar com gestores, né? A gente vai trabalhar com pessoas que estão interessados nesses processos, tá? Então, já previstos de imediato para o nosso estágio, um processo de recrutamento e seleção para dar conta de 3 vagas de estágio, e o outro, uma condução, planejamento, execução de treinamento e desenvolvimento e educação, tá? Vocês vão ser avaliados durante toda a execução, então vocês vão ver que vocês vão ser demandados para planejar atividades, para conduzir atividades, conduzir e ministrar, por exemplo, palestras, fazer a definição do conteúdo que vai ser trabalhado, convocar participantes, inscritos, tudo isso vai ser de responsabilidade de vocês. Então, não há uma atividade final do estágio, não há uma prova final do estágio, não. Vocês vão ser avaliados diariamente, tá? Todo dia de estágio, vocês vão ser avaliados. Então, por esse motivo, é essencial a participação de vocês, gente, que vocês estejam presentes, que vocês tirem dúvidas, que vocês recebam as orientações que eu vou passar, para que a gente consiga entregar os nossos produtos, tá? Os nossos resultados do estágio, tá?
Então, a gente tem essas duas principais entregas que já vão dar conta aí, pelo menos, de 2 meses de trabalho, tá? E aí a gente vai atendendo, solicitando demandas reais das unidades da UFPA de recrutamento e seleção, a pesquisa de clima organizacional. E aí a gente vai sempre, eu inicio, antes da gente conseguir iniciar um processo desses, eu sempre recapitulo a parte teórica com vocês, tá? Então, a gente vai falar sobre recrutamento e seleção, sobre as diferentes etapas, como analisar um currículo, como elaborar um currículo, né? Então, vários assuntos a gente vai trabalhando dentro desses processos organizacionais, tá? Alguma dúvida, gente? Alguma questão? Então, em geral, eles, por exemplo, eu vou trabalhar recrutamento e seleção. Então, vocês vão consolidar o planejamento todo dentro de um relatório, que eu vou solicitar, depois eu vou compartilhar com vocês estrutura. Mas, basicamente, ele vai contar as fases, o que vai ser feito, e depois o parecer, a avaliação de vocês, 2 candidatos, tá? A mesma coisa, treinamento e desenvolvimento. A gente vai conduzir uma fase de diagnóstico, onde vai ter um resultado, e a partir dali a gente vai fazer planejamento, execução, que também esses dados vão ser consolidados num relatório. Então, são essas entregas que vão subsidiar a avaliação de vocês. Ok, gente, alguma dúvida? Fiquem à vontade se vocês não entenderam alguma parte, se vocês não concordam com alguma parte, podem ficar à vontade. Beatriz disse ok, Sabrina. Muito bom, Sabrina. A gente vai trabalhar muito, né, Kim? A gente faz muita coisa no estágio. Muito bom. Alguma coisa mais? Gente, alguém está tendo alguma dificuldade com relação a esse horário propriamente dito do estágio, que queira me contar agora, logo? Não? Tudo ok? Tudo certo, gente, com relação ao planejamento do nosso estágio? Sim. Ninguém tem mais nenhuma dúvida? Muito bem. A Yasmin disse que está ok. Rafael, Rosiane, Letícia. Alguma dúvida? Josiele, Caio. Ok, muito bem. Então, tudo certo, gente? Vocês entenderam como é que vai funcionar o nosso estágio? Como é que vai funcionar a avaliação de vocês? Muito bem. Ok. Então, não se preocupem que todas as orientações sempre vão ser compartilhadas com vocês, tá? A gente vai definir tudo de maneira compartilhada, todo o planejamento, todas as entregas, tudo é a gente que decide de forma conjunta, tá? Então, eu compartilho com vocês o conhecimento e experiência que a gente já tem, e aí a gente vai definindo todas as etapas juntos, tá? Então, quem tiver em processos aí vai ter, né, uma duplicidade aí, no sentido de ter mais informação ainda sobre esses processos organizacionais, o que vai ser legal também, tá? Então, é assim que a gente vai conduzir o nosso estágio. Eu sempre vou gravar, tá? Eu vou disponibilizar, vou colocar o link lá na nossa sala virtual. Qualquer dúvida que vocês tenham, gente, podem entrar em contato comigo lá pelo grupo, tá? Eu sou muito efetiva no WhatsApp. Se vocês me mandarem, tirarem dúvida, podem ficar à vontade para me contactar, tá? Pelo WhatsApp, quando precisarem me informar sobre alguma coisa e tirar dúvidas sobre alguma coisa. Eu sou muito disponível com relação a isso, tá? Mas eu vou querer muito a participação de vocês, tá? Então, sempre compartilhando comigo, tirando dúvidas, respondendo, é muito importante essa interação, tá? Então, para hoje, gente, eu vou terminar a gravação aqui. Como eu falei, o objetivo da aula de hoje, da primeira, eu sempre faço a apresentação do planejamento da disciplina, que vocês tenham clareza de toda a condução e também do processo avaliativo, tá? Então, era isso que eu tinha. Eu vou postar lá, já está, na verdade, eu já coloquei esses slides que eu usei hoje e também já coloquei um formato de doc, né? Na verdade, eu salvei em PDF lá, para que vocês tenham também todas essas informações que eu compartilhei hoje com vocês, tá? Com relação à quinta-feira, eu vou informar, assim que eu tiver retorno do diretor da faculdade, do vice-diretor da faculdade, eu informo vocês, tá? Mas para todos os efeitos, se for isso mesmo, planejamento, a gente se veria na quinta-feira. Então, já iniciando com uma aula sobre recrutamento e seleção, que é a nossa primeira demanda de processo organizacional de prática dentro dessa área.
se preparem, né, para se apaixonar por recrutamento e seleção, que todo mundo que começa a conduzir fica apaixonado por essa área. Eu confesso que eu gosto muito também. Eu confesso que eu gosto muito também de recrutamento e seleção, mas é muito comum vocês começarem a se empolgar. É um dos principais processos dentro da área, então por isso que é importante a gente trabalhar eles de forma prática, sempre que possível, nos estágios, tá? Então a gente vai trabalhar de imediato 2 grandes processos: a área de treinamento, desenvolvimento e educação e avaliação e recrutamento e seleção por competência, que vocês vão ver também que é o formato diferenciado de conduzir processos de recrutamento e seleção, tá? Então, gente, eu vou parar aqui a gravação. Eu vou disponibilizar